Sabe aquele filme que você gosta até demais, só que você tem a noção de que você não deveria por uma série de problemas? Fala galera, mais um Mesa Retrô, dessa vez para falar sobre essa bomba aqui que eu particularmente adoro, mas eu reconheço que tem muitos problemas. Demolidor Homem Sem Medo. Filme dirigido pelo Mark Steven Johnson, que tem uma série de bombas na carreira dele, inclusive ele dirigiu acho que um ou dois dos filmes do Motoqueiro Fantasma, e eu acho que o melhor trabalho... Ele chegou até a fazer comédia romântica, se eu não me engano, acho que é Quando em Roma o nome do filme, e eu acho que o melhor trabalho dele é esse aqui. E é um trabalho problemático. O filme é estrelado pelo Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell e o saudoso Michael Clarke Duncan. O filme, ele é bem problemático. Ele tem uma introdução bacana, ele serve para estabelecer o espectador sobre aonde se passa Hell's Kitchen e o que está havendo, que é o Matt Murdock que descobre ainda criança que o pai trabalhava para um mafioso local e ele acaba, ficando cego, e essa cegueira, essa deficiência dele acaba, na verdade, dando poderes sobre-humanos para ele, E eles fazem uma promessa, pai e filho, que eles querem se reerguer da melhor maneira possível e que vão ser dois lutadores voltando à ativa. Só que essa relação entre pai e filho, por mais que seja bacana na introdução, e seja bem breve, ela é bacana, mas ela não é tão desenvolvida assim. Talvez na versão do diretor, existe uma versão do diretor que dá até um sentido maior pro filme e estabelece conexões maiores entre os personagens, dão mais profundidade à história, mas na versão pro cinema é sofrível. Enfim, gente, a gente vê que o Matt Murdock ele faz uma promessa de o que aconteceu com ele não acontecer nunca mais, com nenhuma outra pessoa. Então ele acaba virando um vigilante por conta do aprimoramento físico que ele recebe, Ele basicamente no filme ele se treina sozinho, A visão dele, ele perde, mas ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, como se fosse um radar. Aliás, o artifício visual usado para a gente poder entender como o Matt Murdock se relaciona com o mundo é bem interessante. Eu achei até que esse artifício visual é mais bacana até do que o artifício visual usado na série do Demolidor, mas isso é uma questão pessoal minha, tá? E aí, uma coisa que eu senti muita falta é que eles não colocaram o mestre Stick no filme, que é o cara que faz o Matt Murdock se transformar em Demolidor, em fazer com que ele tenha todo aquele treinamento. Ou seja, o moleque por si só, sozinho, aprendeu arte marcial e aprendeu todos aqueles movimentos. Tudo bem que esse aprimoramento dos sentidos lhe dá essa capacidade, mas ele não foi lapidado por ninguém, É aí que eu senti falta do Stick no filme, que tá na série. Existe um mau desenvolvimento de personagens nesse filme. Existe um subaproveitamento da Elektra, e ela por si só é uma personagem riquíssima nos quadrinhos, e ela é muito bem desenvolvida, na série, mas aqui no filme eu acho que ela só serviu para ser, infelizmente, par romântico, o que é uma pena, porque a Jennifer Garner é uma ótima atriz, e a personagem da Elektra, ela é muito bem desenvolvida nos quadrinhos. O Bullseye, que é o mercenário, eu achei ele muito caricato, talvez fosse até a intenção do ator, deixar ele com esse tom caricato, mas ele não me passa senso de ameaça de verdade em nenhum momento. O rei do crime, que é o Michael Clarke Duncan, Deus o tenha, eu gosto muito dele, talvez pelo carisma que o Michael Clarke Duncan passa pro personagem, porque esse personagem também é unidimensional. Eu acho que ele não acrescenta... A gente não sabe tanto da história dele, a gente não sabe a origem, a gente não sabe as motivações. A única motivação dele é poder, dinheiro. O que é a motivação de, sei lá, muitos outros vilões em outros filmes sem muito aprofundamento. O que é uma pena. Mas o Michael Clarke Duncan faz o que pode dentro das limitações que é dado pra ele no desenvolvimento do personagem. Uma relação que eu acho bacana é entre o Fog Nelson e o Matt Murdock, A interação entre eles dois, Você vê o quão amigos eles são, Isso até acho que é um pouco mais desenvolvido, esse lado advogado, é mais desenvolvido na versão do diretor, que consegue ser um filme melhor do que a versão que foi pro cinema, mas ainda assim tem em alguns momentos um ritmo um tanto quanto moroso, na minha opinião. Então essa versão que foi pro cinema, ela é um pouco mais rápida, Ela é um pouco mais de bate-pronto, mas ela sofre muito com falta de desenvolvimento de personagens. Mas eu gosto dessa relação do Fog e do Matt. Aliás, o Fog ele foi interpretado pelo Jon Favreau, que é o cara que ajudou a dar o start
no universo Marvel, né? Ele foi o diretor de Homem de Ferro e faz o Happy, que é o melhor amigo do Tony Stark. Né? Eu acho bacana a forma como o Fogg e o Max se relacionam e tudo mais. Tem até a participação da Karen Page, mas também é subaproveitada, não tinha razão dela ser. Ela simplesmente está lá para dizer que existe, ela quase entra muda e sai calada, então ela não tem nenhum peso narrativo na história. Cenas de ação. Eu gosto das cenas de ação, eu acho que a melhor cena de ação tem 3 cenas de ação que eu acho que pra mim são de destaque. A cena em que o Demolidor vai até o bar da Joseph para buscar aquele criminoso que sai ileso, né, da corte. E eu achei bacana a forma como eles comporam a cena, né, e eles misturam, né, um jogo de luzes, né, com um pouco de câmera tremida, embora eu não goste muito de câmera tremida, né, porque eu acho que isso tira a geografia do espaço, você não vê bem os movimentos, mas eu acho que isso casou bem com a confusão que estava havendo no momento, né, com tiroteio e tudo mais, aliado também a esse artifício visual de como o espectador sabe como o Demolidor enxerga o mundo. E eu achei que foi bem coreografado, sabe? Não foi porrada fofa, sabe? Teve piruetas e acrobacias e tudo mais. Aliás, é uma característica do personagem. O Demolidor, ele é um acrobata, ele é um exímio lutador. E a cena do metrô também eu achei bem bacana, a forma como, né, o antagonista morre nesse filme, né? Eu achei que foi uma sacada bacana, que você vê que o Demolidor, ele é casca grossa, sabe? Tipo, ele não salvou o cara e deixou o cara morrer, o que cria um outro problema. O Demolidor diz em alguns momentos do filme que ele não é o bandido, que ele não é o cara ruim, mas as ações dele meio que não dizem muito isso, que é essa cena do cara no início do filme que morre pelo trem, e a forma como ele joga na cena da igreja, né? A forma como ele joga o Bullseye, o mercenário, lá de cima, podendo ter matado o cara, e ele fica em alguns momentos no filme dizendo que eu não sou o bandido. E inclusive na cena final, quando ele tem a chance de fato acabar com o rei do rei do crime, ele não mata o cara e depois fala mais uma vez, eu não sou o bandido. Então existe uma certa inconsistência no filme em relação a isso. A segunda cena que eu acho bacana é a cena, o confronto entre a Elektra e o Demolidor, quando a Elektra acredita que foi o Demolidor quem matou o pai dela, para logo em seguida ela descobre que não é ele que mata, e aí entra o Bullseye. E aí tem essa luta entre eles e tal, que não é de maior destaque, mas eu achei que teve um impacto bacana no filme, né? Ajudou a preparar para o terceiro ato, né? Com a morte da Elektra. Embora eu ainda acho que ela poderia ser muito melhor desenvolvida, tanto que quando ela morreu eu não senti tanto peso assim. E a terceira luta, que é a luta final entre ele e o mercenário, né? O protagonista e o mercenário, que eu achei que teve uma sacada bacana, né? Usar a chuva, né? Como o barulho da o impacto da chuva na superfície e no antagonista, e aquilo ali criar novamente aquele artifício de o radar e saber por onde se mexer, no que bater, em como lutar, embora tenha sido breve. O filme tem muitos problemas, mas eu curto esse filme por conta de questão afetiva, por ter ido no cinema com os meus amigos. Eu mais zoei nesse cinema e é por isso que eu gostei tanto desse filme. Eu era moleque, devia ter uns 18, 19 anos. Aliás, a cena do parquinho, esqueci de falar. A cena do parquinho, que é a Jennifer Garner e o Ben Affleck, Jesus Cristo, cara, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Acho que pior do que isso, só a cena do basquete do filme da Mulher Gato, da Halle Berry. É nesse nível. Então, assim, é muito trash, puta que pariu. Então, galera, é um filme que divide opiniões, mas eu sei que a grande maioria sabe que o filme não é bom. Tem gente que vai gostar do filme por memória afetiva, que é o meu caso, mesmo sabendo que o filme não é bom, mas eu acho que o Ben Affleck faz o possível, ele faz o que pode, dentro das limitações dadas ao desenvolvimento do personagem dele, e não só dele, mas os outros atores também fazem isso. Eu acho que ele tá bem como Demolidor, eu acho que ele não tá tão ruim assim, eu acho que a culpa do filme não ser bom não é os atores, não são os atores, eu acho que de fato é a direção, é o roteiro, é a forma como o filme ele é concebido, mas eu gosto da atuação do Ben Affleck nesse filme, apesar de eu achar ele não tão bom ator assim, eu acho que ele é melhor como diretor e como produtor, mas eu gosto dele nesse filme, e não é culpa dele nem dos atores do filme ser uma bomba. Então, por memória afetiva, eu dou 4 logos pra esse filme, porque eu fui pra esse filme zoando e demais esse filme, o tempo todo do início ao fim, eu era garoto, eu era moleque. Mas enquanto analisar a história, 2 logos. Mas é um filme que me diverte, que eu tenho pra mim. É isso, galera. Bons filmes.
Aliás, um parênteses aqui, é bem rapidinho. Eu não sei quem foi a ideia de colocar New Metal, acho que era New Metal ou Pop Rock, eu não sei a denominação, que é Evanescence e The Calling e, sabe, na época eu achei o máximo. Eu até acho que essas músicas couberam no filme, mas não é pra mim, não é pra mim. E essa trilha sonora ficou bem marcante nesse filme. Eu gosto da música tema que é lá o For You do The Calling, eu achei que ficou bacana, apesar de eu não conhecer nada de The Calling. E, enfim, eles terem investido nessa sonoridade meio pop rock, ou sei lá qual é a denominação. Se vocês souberem qual é a denominação da trilha sonora, galera, bota aqui nos comentários. Mas eu lembro que é uma coisa que tava bombando no início dos anos de 2000. Eu não curto tanto, desculpa.